Usar palavrões para levar pessoas aos céus é permitido? Bom, recentemente, num vídeo, Padre Paulo Ricardo, em seu canal, ele fala de um filósofo conhecido como Olavo de Carvalho, que ajuda muito em várias questões filosóficas, nos pensamentos, mas que faz uso de palavrões no seu programa. Bom, Padre Paulo, claro, ele não faz uma defesa desse uso de palavrões, mas ele faz uma defesa do pensador, do intelectual, que é Olavo de Carvalho. Ele próprio diz que entregaria a formação dos sobrinhos a esse filósofo, ao invés de muitas escolas religiosas que existem atualmente, talvez a maioria. Porque afirma que este filósofo indicaria a eles a verdade, ao invés de que as escolas poderiam mostrar uma ideia revolucionária de catolicismo, uma ideia revolucionária de religião, que foge muitas vezes do que o Evangelho quer propor. Ai de vós, guias cegos. Assim começa o Evangelho de hoje. A quem nós seguimos? A quem nós ouvimos? Sigamos a Jesus, sigamos aquilo que Ele nos ensina na palavra, no seu testemunho de vida. Sigamos aqueles pastores que são fiéis à palavra, que nos mostram um caminho de salvação, o caminho do reino dos céus. Nós devemos conhecer porque os verdadeiros pastores dão sinais. Bom, na palavra de hoje, vamos ficar atentos a alguns pontos da palavra. Cego guiando outro cego. O que aconteceria fatalmente? Existe um piadista cego, não me recordo agora o nome, mas que ele diz que, certa vez sendo guiado, ele foi orientado por uma pessoa que ficou com medo de ofendê-lo, chamando ele de cego. A pessoa teve receio. E ele percebeu isso e criou uma piada. A piada dele era a seguinte: imagina alguém me alertando sobre um buraco à minha frente. Se eu caísse no buraco, é claro que eu ia me machucar. A pessoa, no receio de ofendê-lo, diz assim: cuidado aí, deficiente visual! E já tinha caído no buraco. Por isso ele falou: ceguinho, olha o buraco! Ele preferia que seja chamado dessa forma. Realista, direto, prático e eficiente. Se nós, no jeito que nós somos, de uma maneira, de uma linguagem mais coloquial, numa linguagem mais próxima, levamos a pessoa ao reino dos céus, que sejamos assim. Que se nós não temos uma linguagem muito culta, que nós não temos muito aquele conhecimento da língua portuguesa completo, a concordância verbal, a concordância correta ali, as palavras certas, falemos com as nossas palavras, mas sejamos lúcidos, não cegos. Como ser lúcido? Baseado na palavra de Deus, na doutrina da Igreja Católica, no exemplo dos santos, na oração, que nós sejamos próximos de Deus para que deixemos de ser cegos e insensatos. Que Deus nos abençoe e que tire as escamas dos nossos olhos, assim como fez com Paulo, que se tornou um dos grandes evangelizadores da nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai de vós, guias cegos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém,
e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.